Que o Senhor Jesus esteja te abençoando e que o Senhor possa estar alcançando o seu interior neste dia. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus 14 a respeito de um acontecimento muito importante, onde Jesus ele manda os seus discípulos entrar no barco e ele vai orar. E a palavra de Deus nos diz que lá para a quarta vigília da noite, Jesus ele vem sobre as águas. Enquanto isso, os seus discípulos estavam enfrentando uma tempestade muito forte, pois o mar estava revolto. E eles ali desesperados, sem saber o que fazer, embora eles tivessem conhecimento, pois os mesmos eram pescadores e tinham experiências com água, tinham experiência com barco, mas no momento de desespero, faltou-se as suas experiências particulares, entrar em ação. Haja vista que o Senhor Jesus estava no seu coração de provar, de não tentar, mas de ver o andamento e o posicionamento dos mesmos em meio àquela situação. E quando Jesus ele se aproxima, eles ficam atônitos, sem saber se era uma pessoa, ou se era Jesus, ou se era um fantasma. E Pedro, ele olhando para o Senhor, ele diz: se é o Senhor mesmo, permita-me ter contigo aí até onde o Senhor está. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor ele permitiu que Pedro fosse, e Pedro ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. O Pedro ele começa a andar por cima das águas. E a palavra de Deus nos diz que o vento era muito forte, o mar era revolto, e quando Pedro ele sente a fúria do vento, ele brota no seu coração insegurança e ele começa a afundar. E aí Pedro ele clama ao Senhor que o socorresse, e a palavra de Deus nos diz que o Senhor estende as mãos sobre Pedro e o socorre e coloca em segurança em cima do barco novamente. O que eu aprendo aqui é que as muitas lutas, as muitas dificuldades não é punição de Deus sobre as nossas vidas, mas é um momento oportuno que o Senhor ele permite para que nós possamos nos amadurecermos e que possamos também moldarmos a nossa fé, moldarmos a nossa confiança no Senhor. Então, se você está enfrentando luta, dificuldade, aflição, creia somente que o Senhor está cuidando de tudo e está te dando a oportunidade de amadurecer na presença do Senhor.